E para chamar a nossa próxima palestra, falando sobre infraestruturas virtuais em movimento, containers e migração de redes virtuais usando o OpenStack. Quero chamar aqui o professor da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, Charles Christian Myers. Boa tarde a todos. Bem, o legal de fazer a palestra mais no final da tarde é que o pessoal já falou a maior parte dos conceitos básicos, então a gente pode ir direto para alguns pontos mais interessantes. Antes de começar a falar desse trabalho, dar um pouquinho dos créditos, né? Então, se vocês perceberem aqui na apresentação, tem dois nomes em vermelho, eu sou a primeira pessoa que estou falando, sou professor. O professor Guilherme também é aqui, e quem vai falar depois de uma parte para vocês é o Euclides, né? O Euclides está um pouco nervoso ali do lado, está se preparando um pouquinho, né? O Euclides é mestrando nosso programa de mestrado. E nós, assim como outras universidades têm aqui, temos um laboratório, que é o nosso laboratório de processamento paralelo distribuído, onde em 2012 a gente começou a formar a nossa primeira nuvem. E de onde é que veio essa nuvem? Tanto eu como o professor Guilherme, lá para os 2008, 2009, nós estávamos finalizando nossos doutorados, e nós tínhamos umas coisas em comum, nós fazíamos pesquisas para a Ericsson Research na Suécia. Só que eu estava na USP, aqui em São Paulo, e ele estava em Lyon, na França, mas os dois trabalhavam no mesmo projeto da Comunidade Europeia, que era o projeto SEIO. E quando nós chegamos de volta ao UDESC, em Joinville, eles tinham lá acabado de ganhar 30 máquinas da Maratona de Programação. Nós temos uma equipe muito boa de Maratona de Programação, e a Sociedade Brasileira de Computação, como fez uma etapa nacional lá, deu as máquinas, e o pessoal falou, o que vamos fazer com esse monte de computador? Bem, o pessoal mais clássico, né, o pessoal de grid, tem alguém de grid aqui? Não? A pessoa vai falar, vamos montar um cluster, montar um grid. A gente fala, ninguém consegue usar aquilo, né? Não, brincadeira. Mas a gente falou, bem, vamos fazer uma nuvem, porque é aquilo que a gente estava trabalhando, uma nuvem em si. E o conceito mais básico do OpenStack, se vocês olharem lá, bem raiz quando o OpenStack surgiu, era fazer uma nuvem com computadores comuns. E o que a gente tinha, tínhamos 30 computadores HP, com processador Phenom, 4 núcleos, 4 GB cada um, e falamos, vamos para frente. Primeira versão que a gente começou a instalar da nuvem, a gente foi querer ser bem raiz, né? Falar assim, quer pegar a ferramenta, vamos baixar todo o código-fonte do repositório e vamos compilar nós mesmos, né? 4 meses depois, né? A gente conseguiu fazer uma VM subir, mas sem rede. Né? Aí a gente começou a se convencer, bem, vamos procurar um instalador, e daí a gente começou, né, a busca pensando, como é que a gente vai fazer isso funcionar? Eram 30 computadores. E aí a gente chegou com a conversa com o pessoal da Red Hat, né? Começamos a usar o nosso primeiro instalador, que foi o RDO. Né? O RDO, na época, salvou bastante a vida, né? E conseguimos fazer essa primeira instalação funcionar. Né? A gente começou com a versão ESEX, né? Conseguimos instalar finalmente na versão falso. Né? Já tinha passado o tempo, a gente ia tentando, conseguimos montar a nuvem, fizemos 30 computadores desktop funcionar. E, a partir disso daí, o nosso programa de pós-graduação, que também é bem recente, 2012, então a gente aí só tem 6 anos, a gente começou a colocar todos os nossos alunos de mestrado, nossos alunos de graduação, a fazer pesquisa. Né? Já temos aí bastante gente formada. E esse trabalho aqui é um caso desses daqui, do que a gente fez, que era justamente trabalhar com migração de infraestruturas virtuais. Nesse sentido, né, a apresentação não é muito extensa, mas ela tem itens bem definidos, a gente vai falar um pouquinho do contexto, do que é isso, o que a gente queria com o trabalho, e a nossa solução, na verdade, seguindo o mesmo estilo de projeto que a gente desenvolvia bastante tecnologias, quando a gente ia para a Ericsson e o professor Guilherme, a gente faz uma solução genérica e depois a gente aplica para vários tipos de nuvem. Porque na época a gente começou a trabalhar com nuvem, 2009, 2010, na época, se perguntasse meio acadêmico o que era a solução de computação em nuvem, todo mundo diria para você que era Open Nebula. Né? Alguém já ouviu falar de Open Nebula aqui? Bem, aí chegou 2010, surgiu o OpenStack. Todo mundo falou assim, esquece Open Nebula, vai todo mundo para o OpenStack. E aí, então a gente pensou, vamos fazer a solução, né, palavra que a gente gosta de usar, agnóstica, né, não tem nuvem. Mas, obviamente, como algo que é agnóstico e não pode ser aplicado em nada, né, ele serve só para conceito, então a gente pegou esse conceito aqui dessa solução que a gente especificou e falamos, vamos implementar isso aqui no OpenStack. E vamos trazer para vocês alguns resultados e experimentos que a gente conseguiu. Então, como muitos já falaram, isso eu falei que foi a parte legal das primeiras apresentações, todo mundo falou que hoje em dia a gente está na época do microserviços, microserviços significam vários containers, e todo mundo sabe que tem um sistema sendo desenvolvido, você não vai fazer com um container, não vai fazer com 2, vai fazer com uma porção de containers.
E nenhum desses containers vai estar sozinho, eles vão ter que se comunicar entre si. Em outras palavras, a gente precisa de rede. Tudo isso parece bem interessante, né? Tudo isso é muito prático. E se a gente olhar, então, esse conceito que a gente tem esse monte de coisas, é o que a gente, na academia, costuma e gosta de chamar de infraestrutura virtual. Né? É aquele agregado que eu tenho computadores, uma máquina virtual, eu tenho enlace, tenho uma rede. E essa figurinha aqui você deve conhecer do OpenStack. Né? Então, lá eu tenho meu gerenciador de controle, eu tenho minha infraestrutura virtual. E tudo é bonito e maravilhoso até o momento que alguém fala assim, você precisa mudar de nuvem. Né? E daí vem aqueles pensamentos. Né? O que eu faço? Eu recrio tudo do outro lado, que vai ser mais rápido, ou vou tentar migrar. E isso é um problema. É o que a gente chama de vendor lock-in. Então, nesse sentido, né, o que a gente começou a perceber? O que a gente tem numa infraestrutura virtual? Olha, nós temos um supervisor, que tipicamente é uma máquina virtual. Né? Pode ser um sistema operacional, se você é mais old school, está usando LXC ainda, né? Então você teria que migrar tudo. Né? Você tem os enlaces que conectam os containers. Você quer sair desse provedor A e ir para esse provedor B. Né? E mais importante que isso, quando chegar no provedor B, você quer continuar funcionando. Que sem sempre mover, significa que ele vai continuar funcionando do outro lado. Isso não é uma verdade. Então, o que a gente definiu como objetivo? Né? Vamos criar uma arquitetura, fazer um protótipo para provar com essa arquitetura, para migrar essas infraestruturas virtuais entre provedores. Só que, como é um protótipo, isso diz, né, pelo próprio nome, a gente tem alguns pré-requisitos. Por exemplo, nossa infraestrutura de origem ela tem que estar localizada em um único provedor. Ainda não conseguimos trabalhar com a nossa estrutura de V distribuída em vários provedores. A gente precisa ter apenas acesso administrativo ao sistema operacional das máquinas virtuais. Em outras palavras, logar na máquina virtual. E aqui, gente, é uma coisa que é bem interessante. Por quê? Se vocês pensarem um pouquinho nesse ponto aqui, significa que para eu migrar a CV aqui, eu não preciso ser administrador do OpenStack. Significa que eu preciso ter a senha de root da minha VM. E isso qualquer um pode ter. E isso muda um pouquinho da perspectiva, porque o que eu estou falando, quem pode usar essa solução aqui, não é mais necessariamente um provedor. É um usuário. Uma empresa. Sem ter que ficar fazendo um monte de voltas por dentro do provedor, que uns liberam, outros não liberam, coisa do gênero. A única coisa que eu tenho que ter acesso da minha nuvem, eu tenho que ter acesso à informação das redes virtuais na origem, porque eu tenho que saber como é que essas redes estão montadas, como é que elas estão formadas para poder reconstruir elas no meu destino. E, obviamente, que o meu destino ele tem que comportar essa infraestrutura virtual. Então, surgiu, né? Como tudo tem que ter um nome, chamamos ele de Migra VI. Né? E o Migra VI ele é composto, basicamente, de 3 módulos conceituais. Tá? A gente tem um gerenciador, e esse gerenciador é responsável por startar esses processos aqui, que é o GeraVI e o RecreaVI, que são responsáveis do lado do provedor de origem de obter todas as informações e preparar a migração, empacotar esses dados, estabelecer a comunicação com o provedor destino. E aí temos o RecreaVI, que ele vai pegar justamente essas informações aqui e vai restaurar no outro ponto, vai fazer isso funcionar. É aquela coisa bonita, que todo mundo fala assim, no papel tudo é fácil, tudo funciona, né? Quanto mais simples. Bem, quando a gente for implementar, é claro que esbarramos uma série de problemas. Para migração de containers, usamos o Convoy, usamos o CRIO. Todo mundo conhece o Docker, não sei se vocês já ouviram falar do Convoy e do CRIO. Alguém já ouviu falar? Não, vamos falar um pouquinho deles mais para frente. O menos famoso aqui, que é o Flame, que é um módulo interessante. O HIT, que é do OpenStack, que vai me dar todas as informações que eu preciso. E vocês estão percebendo que aqui, na verdade, não tem nada de novo. Acho que a coisa que pode parecer mais estranha para vocês aqui é o Flame. Certo? Bem, nesse sentido, agora que a gente começa aqui, eu vou apresentar para vocês quem é o pai da criança, quem perdeu muitos meses sem conseguir dormir, que foi o Euclides. Né? Peço para dar uma salva de palmas para o Euclides. Bom, obrigado, pessoal. Para começar, não estava nervoso, não. Estava acalmando ali meu orientador. Mas é o seguinte, dando continuidade aqui na apresentação, eu vou falar um pouquinho do HIT, que é uma ferramenta que a gente utilizou para fazer a parte do levantamento das informações da nuvem de origem, onde a gente vai pegar todas as informações de rede, das máquinas virtuais, dos IPs. Então, a gente tem aqui como exemplo um modelo hot, né, que é gerado do HIT, onde com esse modelo aqui a gente pode submeter ele para a nuvem de destino e o próprio OpenStack então vai se encarregar de recriar a infraestrutura de acordo com o que for descrito aqui através do HIT. Um detalhe importante que a gente
pegou no desenvolvimento desse protótipo foi que o HIT em si, ele fornece um caminho, digamos assim, de uma mão única. A gente descreve o arquivo hot, o template, e submete ele para o OpenStack, e o OpenStack vai recriar essa infraestrutura virtual de acordo com o que está descrito ali. Porém, o caminho inverso não é verdade. Então, a gente acabou precisando de uma outra ferramenta para fazer esse caminho inverso. A partir de uma infraestrutura virtual já criada, a gente poder gerar todo o arquivo, todo o template dessa infraestrutura virtual. Então, esse é o Flame. Aqui a gente tem no primeiro exemplo ali, uma saída de erro, que foi muito comum nos começos dos testes, mas aí depois a gente conseguiu obter todo o arquivo hot completinho. Aí, para a migração, a gente usou, para os containers, a gente usou o Docker, para a gerência dos containers, o CRIO, que é uma ferramenta que, nas últimas versões do Docker, ele já vem embutido na distribuição do Docker. Ele é responsável por fazer o checkpoint do container e, consequentemente, também a restauração desse checkpoint. Porém, só a migração do container não era suficiente para a gente. A gente precisava fazer algo em que, além do container, a gente migrasse os dados que estavam sendo utilizados pelo container do Docker. E aí, nesse sentido, a gente constatou que o Docker não tem uma maneira muito simples de fazer isso, mas a gente podia escrever esses dados em volumes. E, ao tentar migrar os volumes, a gente também não conseguiu, teve diversos problemas, porque volumes do Docker não são persistidos. Então, o Docker ele fornece alguns outros plugins que você pode utilizar para persistir esses volumes e gerenciar esses volumes através da migração. E um deles que a gente utilizou foi o Convoy, que aí o Convoy consegue sincronizar esses volumes entre as duas nuvens de origem e de destino. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos experimentos que a gente realizou. Essa é a configuração que a gente fez. Já está um pouco antiga, né? Como é um protótipo, a gente não se preocupou muito em ficar atualizando a cada versão que saía do Docker ou a cada versão nova do OpenStack. A gente conseguiu fazer funcionar nessa configuração aqui, com o Docker na versão 17, o Flame, o Convoy. Todas as nossas máquinas virtuais, então, utilizavam o Ubuntu na versão 16.04, com uma vCPU, 1 GB de RAM e o OpenStack na versão Mitaka. Para fazer os testes, foram utilizadas duas nuvens, a da própria da Helpdesk, que é a nuvem T, e aí, porém, só ficar migrando entre a nossa nuvem interna não era um resultado muito interessante. A gente precisava de algo mais próximo à realidade em que um usuário vai ter na vida real. Então, a gente utilizou, saiu pesquisando outros provedores de nuvem OpenStack que pudesse ser feita essa migração. A gente acabou caindo no Cloud Lab, eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas o Cloud Lab é um conjunto de universidades lá dos Estados Unidos que eles fornecem para você uma infraestrutura na qual você pode configurar a sua nuvem OpenStack, né? Ele já tem uns scripts padrão, então em mais ou menos 3 minutos você consegue levantar uma nuvem OpenStack pronta para você utilizar. Ali você pode, a gente tem um exemplo ali dos clusters que eles têm disponível. A gente acabou escolhendo como cluster de origem, como sendo o nosso provedor de origem, os clusters de Utah, que são localizados na cidade de Utah, e para destino em Clemson. Então, como vocês podem ver ali no gráfico ali em cima, é praticamente uma migração que atravessou quase os Estados Unidos inteiros, de ponta a ponta. Aqui embaixo a gente tem uma tabela da relação dos saltos que ocorreram durante essa migração. A gente saiu de Utah, em Salt Lake City, passou por Washington, e aí, por fim, chegamos na Carolina do Sul, em Clemson, só que dentro dessas cidades deu vários saltos. E aí, os resultados que eu vou apresentar hoje são referentes a esses testes aqui, realizados no Cloud Lab. Então, a gente acabou fazendo diversos cenários de testes para tentar verificar a funcionalidade do Migra via OpenStack. Eu vou apresentar somente um para vocês hoje, porque o tempo é meio curto. A nossa ideia principal, então, era migrar uma infraestrutura virtual composta por máquinas virtuais. Dentro dessas máquinas virtuais, então, pelo menos uma teria 10 containers, que seriam migrados para a nuvem de destino, localizada na cidade de Clemson,
onde as duas nuvens, então, são operadas pelo OpenStack na versão Mitaka. Durante a migração, a gente analisou o tempo de cada etapa que foi necessária para realizar essa migração, e aí a gente separou nesse gráfico aí para demonstrar para vocês alguns pontos importantes dessas etapas. A gente pode ver que a etapa que mais consumiu tempo foi a restauração dos containers, com aproximadamente 40% do tempo da migração. Mais para frente eu vou explicar o porquê que demorou um pouco esse tempo aí. Aqui não estão relatadas todas as etapas necessárias, daqui foi mostrado ali um pouquinho antes, porque algumas delas foram um tempo muito significante, então nem cabia aqui mostrar nesse gráfico. A gente também tem um tempo ali bem considerável de 16%, que é a configuração do convoy. Então, é uma necessidade que a gente teve tecnológica, né, da configuração do convoy, e que demorou muito tempo, acabou afetando um pouco aí no tempo da migração, e, a princípio, era isso. Agora aqui, a outra questão que a gente analisou junto com o tempo da migração foi o tráfego de rede. E aí aqui a gente fez uma relação entre o tráfego de rede e a etapa que estava sendo realizada naquele momento. E aí a gente pode ver que lá no final, a restauração do checkpoint, ou dos containers, é onde tem o maior tráfego de rede. Isso quer dizer que é nesse momento que está sendo efetivamente migrado através da internet todos os dados da nuvem de origem para a nuvem de destino. Aproximadamente a gente tinha 10 containers com mais ou menos 30 MB cada um, então aí dá uns 300 MB de informação que estava sendo trafegado pela internet. E aí isso acabou impactando bastante, porque você acaba tendo um tempo de espera até que toda essa informação seja sincronizada lá com a nuvem de destino, e aí, consequentemente, acaba aumentando o tempo da migração. Com isso, a gente chegou a algumas conclusões. Fazer a migração é um desafio que a gente tem hoje. A gente fez uma migração, então, tanto das máquinas virtuais, da infraestrutura virtual, junto com um switch. A gente também tem que garantir que as aplicações que estão sendo migradas na infraestrutura, elas continuem funcionando quando chegam na nuvem de destino. E aí a gente tem que... O que eu acho que é importante ressaltar é que, nesse primeiro momento, a gente não fez uma live migration, mas em determinado momento a gente parou todos os serviços e aí fez a cópia para a nuvem de destino. Então, nesse ponto aqui, talvez cabem algumas melhorias no protótipo. E aí, como trabalhos futuros, a gente está considerando também utilizar ferramentas de orquestração de containers que não foram contempladas nesse protótipo, como Kubernetes e Swarm, e, se possivelmente, então, fazer uma integração da nossa proposta com o OpenStack Magnum e testar a compatibilidade com as novas versões do OpenStack. Como vocês viram, a gente está um pouco atrasado ali nas versões, já tem versões mais novas, as quais não foram testadas ainda. Acho que... Bem, alô? 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 Bem, pessoal, se vocês tiverem bastante dúvidas sobre o protótipo, ele continua em desenvolvimento ainda, temos várias coisas que estão sendo feitas, né? O contato do Euclides, ele defende o mestrado dele na segunda-feira, então eu saio daqui, ele volta para terminar a apresentação, e segunda-feira ele finaliza, se tudo der certo, ele vira mestre. O nosso e-mail geral aqui da nuvem é o e-mail do Colmeia, é que nós temos a página do laboratório, né? Aproveitando um pouquinho a deixa falada, a gente só teve apoio da FAPESC, a gente viu bastante empresa interessada em pessoas com OpenStack, temos bastante gente lá, só que não temos empresa, né? A gente está no Sul, está em Santa Catarina e Joinville, e apoio de empresas para trabalhar, incentivar a pesquisa do OpenStack, para nós sempre são bem-vindos, né? Todo esse projeto ele é open source, então ele está disponível no Bitbucket, é só vocês mandarem e-mail para nós, a gente já está fazendo uns ajustes finais no código, né? Aquelas tirando um pouquinho, deixando ele bonitinho para vocês colocando comentários, mas ele está disponível. E se vocês quiserem ler o texto da íntegra, a partir de segunda, vocês podem ver ali a data de 30 de julho, vocês podem consultar a dissertação do Euclides, né? E se vocês quiserem aguardar um pouquinho mais, nós temos um artigo que a gente vai apresentar aqui já, em outubro, aqui em São Paulo mesmo, no CLEI, onde vai estar os resultados, né? Dito isso,
Agradeço a todos, muito obrigado, agradecemos a todos.